Boa noite, gente. Vocês estão aí? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo e, por favor, na primeira carta de... Olha, 3 pessoas vieram semana passada, hein? Que bênção. Primeira carta de Pedro. Nós estamos numa série de mensagens em cima de 1 Pedro, que nós demos o nome aí, Verdades em Tempos Difíceis. Na semana passada, nós vimos os primeiros 12 versos do primeiro capítulo. Hoje a gente vai terminar esse capítulo. E nós vimos algo sobre a nossa identidade, por isso que o título hoje é, o título lá, Longe da Pátria, Perto do Pai. Como assim, pastor? Lembra? O título da palavra era turista ou imigrante, mas na verdade era uma pegadinha, você não é nenhum e nem outro, mas para trazer a mentalidade de que um turista, quando ele vai em um determinado lugar, ele quer só usufruir daquele lugar, ele não se envolve naquele lugar, ele fica com os valores e fica com as leis da sua própria cidade, e se esteja indo bem ou indo mal, ele não está muito ligado no que está acontecendo onde ele está, porque de fato ele não está ali, né? Ele não está nem se importando. Nossa mentalidade não é essa. Nós estamos no mundo, temos uma certa influência que nós recebemos do mundo e precisamos dar também. A segunda opção era você ser um imigrante, aquele que sai de um país para fazer residência, fixar raiz e morar em outro lugar, ficar sujeito às leis daquele lugar, os sonhos daquele lugar, o futuro daquele lugar. E aí essa também não é a nossa mentalidade, nós não estamos aqui no mundo, esse aqui não é o nosso lar permanente, onde essas leis nos dominam, essa cultura nos domina, não é essa a ideia. A ideia da nossa identidade é que nós somos exilados, tem uma maneira diferente de você pensar. Você está temporariamente fora da tua terra natal, você está influenciando aquele lugar onde você está vivendo, você está construindo alguma coisa naquele lugar, fazendo negócio, conversando com pessoas, mas na verdade a tua esperança não está inteira ali, você está ligado no que está acontecendo lá na pátria de verdade, porque é lá, as leis de lá que você está preocupado, a vontade de lá que você está preocupado em fazer e obedecer. E debaixo dessa condição, dessa nossa situação é que nós entramos agora nos próximos versos, que é a partir do verso 13 em diante. Verso 13 diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 1, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, essa é a Nova Almeida, depois eu vou explicar em outra versão também, sejam sóbrios, e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês, e por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém, querido? Essa é a palavra de Deus, a gente vai mergulhar um pouco. Tem um pouco aqui, conteúdo da semana passada, eu vou passar um pouquinho mais por cima aqui. Mas a ideia é que agora, debaixo dessa identidade de um exilado, eu preciso entender como é que um exilado vai viver, quais são os comandos que ele deve seguir, quais são os mandamentos que ele vai reger. O fato é que você vai ser diferente das pessoas em muitos aspectos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também depois ali, mas olha a primeira parte do verso 13 comigo, que é onde a gente começa aqui a nossa jornada. Portanto, estejam com a mente preparada, e essa aqui que eu estou lendo para vocês agora é a NVI, a Nova Versão Internacional. Estejam com a mente preparada, prontos para agir, e sejam sóbrios. Deixa eu ler a Almeida Corrigida e Fiel, eu já explico para você por quê.
ela traduziu esse verso aqui como cingindo os lombos do vosso entendimento. Aqui já deixa eu abrir um parênteses para dar um esclarecimento, né? Pastor, como é que funciona? Aqui é cingindo os lombos do vosso entendimento, a outra é estejam com a mente preparadas, pronto para agir. Isso quer dizer então que tem várias interpretações, cada um interpreta o que quer. Quem já ouviu isso, né? A Bíblia é um conjunto de interpretações, cada um enxerga de um jeito, cada um interpreta de um jeito, e assim, por isso que existe muita confusão, por isso que existe muita briga. Não, querido, existe uma interpretação só, existe uma maneira correta de você ler, de você entender, de você fazer o que os teólogos chamam da exegese do texto, a hermenêutica, a interpretação de todas elas, existe uma maneira. Existem sim várias aplicações às vezes para o mesmo texto. A gente vai ver depois lá na frente, eu vou abrir um texto, vou até pedir para você repetir comigo, e esse texto às vezes ele é aplicado para um outro contexto. A aplicação dele, ok, você pode aplicar em um outro contexto, desde que esteja dentro, né, daquilo que ele quer dizer, mas a interpretação dele é uma só. E quando a gente lê aqui, eu li em 3 versões para vocês, qual que é a ideia? Não é dizer para você qual é a melhor versão da Bíblia que eu posso comprar, já ouvi essa pergunta muitas vezes, qual é a melhor versão da Bíblia que eu posso comprar? É aquela que você tem em pleno entendimento, e mesmo assim, naquela que você tem em pleno entendimento, há alguns textos mais complexos, você vai ler e você não vai entender, daí qual é a recomendação do pastor para você? Leia o mesmo texto em outras versões. Não é porque a Bíblia existem outros pontos de vista, é porque Deus escolheu trazer a palavra dele para nós em uma língua muito rica, que é o hebraico e o grego, basicamente, a Bíblia toda, tem um pouquinho de aramaico lá, mas essas 2 línguas, elas são muito mais ricas do que o português. Então, algumas palavras, elas não vão trazer o pleno sentido, apesar de trazer o sentido que você consegue entender a mensagem de Deus ali. O nosso português, ele vai mudando ao longo do caminho, algumas, você já sabe o que significa, por exemplo, mancebo. Mancebo é jovem. Você sabe quantos centímetros tem um côvado, né? Nem eu não me lembro mais, 40, 55, dependendo da tradução, enfim. O nosso português, ele vai mudando, as nossas medidas vão mudando, e aí vem essas atualizações, não da Bíblia em si, mas que a nossa própria língua demanda. Você está entendendo isso? E aí significa que algumas expressões que faziam muito sentido, um sentido claro para quem está lendo pela primeira vez, no contexto real do ano em que foi escrita, para nós às vezes não faz mais muito sentido. Por exemplo, deixa eu pegar um negócio do nosso cotidiano. Se eu falar para você assim, nossa gente, com a dor nas costas hoje, estou meio esgualepado essa semana, a maior parte de vocês vão entender o que eu estou falando, não é? O pessoal aí que veio do norte, veio de outro lugar, não vai entender muito. O que o pastor está falando? Será que ele está endemoniado, é alguma coisa? A ideia é que existem expressões para nós, que na nossa localidade, na nossa região, faz muito sentido. Agora, conforme o tempo passa, onde você vai, às vezes perde um pouco. E por que eu estou demorando nesse pedaço aqui? Porque nós já começamos com isso. Nós já começamos no verso 13. O grego original vai dizer assim, cingir lombos para a ação. E aí o contexto inteiro do texto vai dizer que o que ele está querendo falar? Ele está falando sobre cobrir a mente. Por que cingir os lombos? Eles andam com uma roupa diferente. Eles caminhavam tipo com uma estola, e às vezes eles jogavam, vou cingir os meus lombos, vou me cobrir. E o que ele está falando é, cingir os lombos para ser sóbrios, é uma expressão, abre a tua mente, esteja com a mente preparada, mas não é uma mente preparada informada, é uma mente preparada para agir, é aquela mente que entendeu, já deixa eu responder. Então Pedro, nesse pedaço aqui, ele começa dizendo, olha gente, o que eu vou falar daqui por diante, exige que você venha cobrir a tua mente com esse entendimento, e uma vez que você recebeu o entendimento, age, porque senão não vai funcionar daqui por diante. Quem está entendendo diz amém. Então é o primeiro ponto, vista-se adequadamente. Você já apareceu em um lugar vestido errado? Está sem retorno para mim aqui, André. Você já foi num lugar vestido errado? Né? Você chega lá, você não se sente constrangido, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Seja para mais ou seja para menos, né? Eu não ligo muito para isso, mas a minha esposa, ela sempre me chama atenção, né? Você vai num casamento, pergunta para eles qual que é o código de vestimento, que eu posso chegar lá, né? E fazer ela passar vergonha, enfim, é a ideia. Se você me chamasse para ir pintar a sua casa, pastor, final de semana que vem estamos reformando, vem aqui em casa pintar. E eu chego lá, bem belo e formoso, de terno e gravata e sapato. O que você vai pensar? Esse cara não está preparado, ele vai se sujar, ele não sabe o que ele está enfrentando. Se você fosse convidado para ir num casamento bem chique, vamos no lado contrário, chega lá você de bermuda e chinelo, o que os outros vão pensar? Esse cara está fora de contexto, ele está despreparado. Você está entendendo isso, querido?
O fato é que se nós não nos vestirmos adequadamente, nós vamos lidar com situações do mundo, achando que é para enfrentar ela de chinelo e bermuda, e de repente a situação que está lá é uma batalha, que você tinha que estar de bota, de calça militar, de óculos e de arma, e você está de chinelo e bermuda. Como é que isso funciona dentro do nosso contexto real? Pedro está dizendo que muitos cristãos, eles não estão se vestindo adequadamente, na ideia da sua mente estar preparada para agir. Por exemplo, eles levam uma leitura muito preguiçosa da Bíblia. É aquela leitura que talvez é só do domingo, é aquela leitura que talvez é só deixa eu procurar um negócio para eu postar na internet, é aquela leitura fraquinha ou aquela de obrigação que não funciona muito. Isso é não cingir a mente. Ou alguns raramente oram, e quando oram é só uma lista de pedidos que na verdade não é uma oração. O que é a oração? A oração é eu conversar com o Senhor. A oração é expor o meu coração para o Senhor. Sim, faz parte de expor o meu coração, fazer alguns pedidos. Pai, me ajuda nisso. Eu estou com essa dificuldade aqui, Senhor. Pai, me socorre aqui. Mas a conversa, ela não termina ali. Como é que você olharia para o teu filho, para a tua filha ou para o teu irmão, que toda vez que chega para conversar contigo é só para pedir coisa? Pai, então, papaizinho querido, amado do meu coração, eu quero isso. E aí ele larga a mão, não conversa com você, você quer saber como é que foi o dia dele, você quer saber como é que está o coração dele, mas toda vez que ele vai falar contigo, é só pedir. O que você ia falar desse filho? Poxa, não criei esse menino para ser desse jeito aí, não criei essa menina para ser desse jeito, olha aí, ó, que ingrata. Como é que você acha que Deus vai olhar para nós? Se as únicas vezes que nós falamos com Ele é só para apresentar para Ele a nossa listinha de pedidos, quando a gente acha que esse tipo de oração, ou de vida de oração, é um relacionamento com Deus, querido, nossos lombos eles não estão cingidos. Nós chegamos para pintar a casa de terno, nós estamos no meio da batalha lá, de bermuda e chinelo, e o grande problema é que nós vamos pecar. E como é que você peca? Não evitando tentação. Quem confessa a tentação acaba não confessando o pecado, porque a tendência do mundo ou das pessoas é tratar o pecado como um problema. Quem já fez o homem ao máximo, aí está fazendo o homem ao máximo, tem uma lição exclusiva sobre isso, né? Existe um pecado às vezes na minha vida, não um problema. Porque quando nós achamos que o nosso pecado é um problema, a gente coloca ele naquela lista de, quando der eu resolvo. É mais um problema que eu tenho. Não. Quando eu enxergo que eu tenho um pecado na minha vida, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma base, ou eu estou dando a Satanás um ponto de ação na minha vida. E aí eu coloco às vezes naquela categoria assim, não, isso aqui não dá nada. Ou isso aqui é só religiosidade desse pessoal aí. E aos pouquinhos a minha mente vai cauterizando para a verdade. E aos pouquinhos, quantas pessoas você conhece que começaram a colocar algumas práticas boas no campo? Isso é religiosidade, ou isso não dá nada. E como é que você sabe que isso não é de Deus? Começa a olhar para a vida dela alguns anos depois, alguns meses depois. Se cada vez que você vai conversar com ela, você se sente empolgado para estar mais perto de Jesus, tudo bem, ela está certa naquilo que ela decidiu. Mas cada vez que você vai conversar com ela agora, os olhos dela não estão mais lá. Os olhos dela, aos pouquinhos, é cauterizado só para aquilo que ela consegue ver. E se ela não consegue ver, ela não consegue enxergar nem aonde é que está a bênção do Senhor. Agora, uma maneira de não cingir os lombos também em relação a quem tem filhos, é não olhar com cuidado aquilo que está acontecendo ao redor dele. O que você faria, pai, se eu falasse para você, gente, escapou um leão do zoológico lá, um zoológico aqui perto, está rondando aqui a região, está por aí, está solto aí por fora. Qual é o zelo que você ia ter com o teu filho? Você ia deixar ele transitando ali, brincando de qualquer lugar, ou você ia estar com os teus olhos atentos? Sabe, capítulo 5 de Pedro, a gente vai chegar a isso aqui daqui a algumas semanas, fala que Satanás é como um leão que ruge ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Quando a gente deixa os nossos filhos sem supervisão adequada, sem saber o que eles estão vendo na internet, o que eles estão ouvindo na escola, e o que eles estão compartilhando com os amiguinhos deles, você está deixando eles à mercê desse leão que ruge, que ele planta muitas mentiras na cultura, em forma de ideologia, em forma de pensamento, em forma de filosofia, e um belo dia você acorda, teu filho tem 14, 15 ou 20 anos, e você fala assim, não foi assim que eu criei esse menino, não foi assim que eu criei essa menina, não foi esses valores. Por quê? Porque esse leão que ruge está ali, eu não cingi a minha mente pronto para agir. Eu posso ter cingido a minha mente no entendimento, eu entendi que isso é errado, que não deve ter esses sites, que essas coisas, não se dá celular muito cedo para criança, né? Não se dá rede social aberta, você tem que ter a senha de tudo e tudo mais. Você aprendeu, mas se você não tiver cingido os vossos lombos, a vossa mente, pronto para agir, para ir chegar lá, para colocar um limite, querido, esse
pseudo-leão que ruge, mas ele causa um mal, ele vai entrar e vai implantar muitas mentiras. O que me leva à segunda parte do verso 13, que diz assim: e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Você percebe que todas essas coisas, no primeiro momento que eu levantei um monte de problema, agora, meu Deus, o que eu faço agora? Está tudo nas minhas mãos, meu Deus, tem tanta coisa que eu não estou vendo, Aí vem a segunda parte do verso, olha, sabe agora a esperança? Sabe agora a confiança? Sabe a certeza? Você coloca quanto dela? Toda na graça que lhe será dada em Jesus Cristo. Ou seja, o segundo, olha para cima. Uma vez que eu me vesti adequadamente, são os mandamentos do exilado. Entenda como é que a gente vive o mundo? Primeiro, eu me visto adequadamente, a minha mente está preparada, pronta para agir. A segundo, onde é que está a minha esperança? Onde é que está o teu valor de verdade? Eu falei muito sobre isso na semana passada, não vou me ater muito nesse ponto. A nossa esperança está em conhecer a Cristo, ser como Cristo e estar com Ele. Conhecer, você conhece, no primeiro momento, através da conversão. Daí você agora vai para o segundo, que é procurar ser a imagem e semelhança dele, ser como Cristo enquanto você está vivendo, porque a nossa esperança, de fato, nós cantamos aqui, que está em encontrar o Senhor. Nós terminamos aqui a ceia, até o meu tempo terminar, até eu poder te encontrar de novo. Então a ideia é conhecer Cristo, e agora é tentar ser como Cristo. Para quê? A minha esperança, meu anseio maior, não são as coisas daqui. A gente confunde. Você não está na terra para ter boa saúde, bons filhos, um ótimo casamento, muito dinheiro. Você está na terra para cumprir um propósito eterno que tem um efeito lá na eternidade. Amém, querido? Amém ou não? Porque enquanto você faz isso, você tem boa saúde, às vezes você tem dinheiro, você constitui filhos e você faz família. Você percebe? Porque se o teu propósito for esse, o momento que você tem filhos, o momento que você chega no auge, pronto, morre. Morre. Por quê? Era esse o objetivo? Não, não é. O nosso objetivo é muito maior. Eu não posso ter um relacionamento com Deus em termos de felicidade, identidade, sucesso, baseado nisso. A vida é tão boa com Jesus e mais qualquer coisa que você vai botar na tua lista. Eu só vou me sentir pleno e feliz de fato, e realizado de fato, se eu tiver Jesus e tantos apartamentos, e tantos carros, e uma saúde impecável, um corpo extraordinário, um nariz, uma orelha maravilhosa, um penteado extraordinário. Pobre de mim, Não tenho nada dessas coisas. Mas o fato é, querido, que às vezes nós colocamos a nossa fonte ou o nosso senso de felicidade em Jesus e mais alguma coisa, e tudo que Pedro está falando é: não faz isso. Não faz isso, porque pode ser que em algum momento você fique sem uma dessas coisas. E se você colocou a tua esperança, não toda ela, colocou só um pedaço em Jesus, o que é que tem que acontecer na tua vida para você sentir que Deus te ama de verdade? Se Deus não me curar, Ele não me ama. Se Deus não me der muitos filhos, Ele não me ama. Se Deus não me der muito dinheiro, Ele não me ama. Sabe, deixa eu te esclarecer uma coisa. Eu espero ter sucesso. Eu espero ter bastante saúde, forte. Alto eu não consigo ser mais, mas eu espero que Deus me prospere a minha vida, abençoe a minha vida, que eu consiga realizar muitos sonhos e viajar a muitos lugares. Mas se Deus escolher não me dar qualquer uma dessas coisas que eu falei para vocês aqui, eu não posso em nenhum momento dizer assim: que vida, a dele é melhor do que a minha, Deus ama ele mais do que eu, porque deu isso aqui para ele e não deu para mim. Você percebe que não é esse tipo de relacionamento que Pedro está dizendo? Ele fala assim: a tua esperança toda em Jesus Cristo, sabe? Mas se no plano de Deus acontecer qualquer coisa assim, às vezes a gente joga aquele versículo chave, Romanos 8, 28. Eu começo, você como um bom leitor extraordinário da Bíblia, vai terminar. Todas as coisas cooperam. Ajuda agora que você pegou a cola do irmão aí, tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo conhece esse versículo, quase todo mundo, e todo mundo aplica ele para quando acontece qualquer circunstância. Lembra que eu falei? Tem uma interpretação, você pode ter várias aplicações, muitas dessas suas que você faz, tá certo, tá? Mas qual é o próximo versículo dele? Qual é o próximo versículo de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados de acordo com o propósito dele, para se tornarem a imagem e semelhança do seu Filho? Qual é o propósito de Romanos 8, 28? Ou qual é o propósito de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam? As coisas que fazem você entrar dentro de um propósito de Deus. E qual é esse propósito? Às vezes todo mundo está atrás do propósito. Ei, o propósito está claro, está escrito: se tornar a imagem do seu Filho.
E aí você tem que olhar como Jesus olha para o dinheiro, você tem que olhar como Jesus olha para a saúde, você tem que olhar como Jesus olha para os sonhos da vida, como Jesus olha, é se tornar a imagem e semelhança dele. Então, querido, ore e peça a Deus que abençoe a sua vida, peça a Deus que cuide de você agora, mas coloque toda a sua esperança em ser igual a Jesus, em conhecer Jesus e estar com Ele. Amém? Verso 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. O terceiro ponto é, não olhe para trás. E aqui eu vou me colocar junto com você. Antes de a gente vir a Jesus, os nossos sonhos surgiram de uma maneira errada de ver o mundo. Ele fala assim, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Antes de vir a Jesus, me deram um sentido, você vai ser feliz se você tiver isso aqui. Você vai se sentir bem, isso aqui é um homem. Um casamento é desse jeito que funciona. Olha, não, se não for desse jeito aqui, ou você não é um homem, ou esse casamento não tem sucesso, ou você nunca vai ser isso ou aquilo. Você agora, uma vez que veio para Jesus, que ele tem que revisitar. Essa palavra está na moda, né, os ressignificados de muita coisa, você tem que ressignificar conceitos na tua vida. Não é só experiências que precisam ser ressignificadas, muitas delas sim, mas nós precisamos ressignificar às vezes conceitos. Como é que você acha que um homem deve se tratar uma mulher? Você tem que revisitar como é que você foi tratado, qual a informação que você recebeu, quando foi a primeira mulher que você conheceu, como é que teu pai tratava a tua mãe. E agora você tem que ir lá olhar para a palavra, como ela diz que um homem deve tratar uma mulher. Hoje não é dia disso, né? Mas daqui uns dias vai ter o virtude de novo, aí eu pego no pé dos homens, mulher, fica sossegada aí. Amai as suas esposas, como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. E aqui vem um monte de conceito que eu não vou abrir aqui hoje, fique tranquilo. Mas a ideia é que existem desejos da minha antiga ignorância. Existem desejos que insistem em voltar. Eu não sei você, né? Volta e meia você pega querendo umas coisas assim, eu estou tão triste porque eu não tenho isso, isso, aquilo. Eu esqueço até do que eu acabei de pregar agora, né? Eu também passo por esses dias. E aí é a tendência da minha carne querer voltar à minha antiga ignorância. Tá vendo, não vai dar certo. Não adianta, se não acontecer isso aqui, as coisas não vão fluir. E aí tem muitos e inúmeros exemplos que eu podia dar. Um deles, por exemplo, existem muitas pessoas que colocam o seu senso de valor ou sentido em romance. Você conhece alguém que tem muitos relacionamentos? Entra no relacionamento, sai do relacionamento, entra no relacionamento, sai do relacionamento, entra em um, sai no outro, nunca dá certo. Às vezes, se ele querer ir para um passo a mais e fazer um casamento, já está no terceiro, no quarto. Recebi, eu acho que uma mensagem uns tempos atrás, pastor, estou no 5º casamento, sei lá como, me ajude. Tem uma coisa errada com você, não é com as pessoas que estavam ali casando com você. Que a ideia é que, às vezes, você só ou essa pessoa só está gostando do romance, só da fase do flerte, eu gosto do começo, depois o negócio de conviver com as pessoas não é muito comigo, né? Você pensou talvez que ganhar dinheiro só te faria feliz, aí você conheceu muitas pessoas com muito dinheiro que não eram felizes, eu acho que não é isso. Você conheceu muitas pessoas que tiveram muitos romances, e ainda assim não são felizes, eu acho que não é isso. Você conheceu, por exemplo, muitas pessoas que gostam do reconhecimento, e aqui vem um parênteses para a gente olhar para dentro de nós mesmos. Tem dias, às vezes você pode estar triste, é um exemplo aleatório, mas pode ser que você se enquadre aí, se o chapéu servir, põe. Você está triste, aí você postou um negócio no Instagram, você entra lá para ver quantas curtidas tem e quem é que curtiu. E aí conforme você vai rolando, você, fulano curtiu minha foto, como isso é legal, olha, fulano está me monitorando, essa invejosa, olha aqui, e às vezes aquilo te traz um senso de felicidade ou realização, por quem está te seguindo, quem deixou de seguir, quem curtiu tua foto, quem deixou de curtir tua foto. Cuidado, porque isso é a busca de reconhecimento humano como fonte de felicidade. Tem a famosa cantora lá, Katy Perry, quando ela atingiu 100 milhões de singles vendidos, ela publicou um negócio, acho que era no Twitter na época, foi assim, 100 milhões de singles e ainda insegura. Ou seja, nem com o maior reconhecimento do mundo, de 100 milhões de pessoas, você vai achar pessoas que tiveram esse nível de reconhecimento e ainda assim são inseguras. E aí você pode trazer um monte de outras coisas, como ser o melhor, ter o controle das coisas. Pedro reconhece que é tão fácil, eu me enquadro aqui também, querido, é tão fácil eu recair nesse velho modo de vida. No primeiro descontentamento, eu penso assim, tudo que eu precisava agora para resolver minha vida era dinheiro. Tudo que eu precisava agora para resolver minha vida era sair desse casamento. Tudo que eu precisava para resolver minha vida, era que acontecesse tal coisa e tal coisa, sabe? Não retorne aquilo que você já viu que não funciona. As coisas velhas já passaram. Me ajuda a terminar. Isso que tudo se fez novo.
nova perspectiva, um novo senso de pertencimento. Aí eu entro no 15:16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês santos também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É um trecho tirado lá de Levíticos. Pergunta: você consegue ser santo, como está falando, em tudo? E aí a segunda pergunta: Deus pede para eu fazer um negócio que é impossível de ser feito? Será que Deus pede para nós fazermos alguma coisa que é impossível de ser feita? Porque Ele está falando: seja santo, como eu sou santo. E aí a ideia é que, quando você começa a olhar, a mergulhar, a refletir nisso, você olha para Jesus de uma maneira diferente. Porque você vai chegar em algum momento à mesma conclusão que eu cheguei: eu não consigo. Para mim é impossível fazer isso. Mas eu entendo que Deus não pede nada para mim que seja impossível, porque Ele quer que eu faça. E aí vem aquilo que eu já falei para vocês muitas vezes. Como é que você sabe que uma coisa é da vontade de Deus? Se é impossível de você fazer sozinho. Porque tudo que Deus pede para você fazer no nome dEle é impossível de ser feito sem Ele. Você entende? Uma vez que Ele pede para você ser santo, é impossível de ser feito sem Ele. Isso aqui quebra com aquela ideia de eu ter várias caixinhas de checklist. Ainda bem que eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não faço isso aqui, não faço isso aquilo, aquele outro. Pronto, o céu está reservado para mim. Não, não. Tudo o que Deus pede para eu fazer é impossível de ser feito sem Ele. Então, quando Ele fala: sejam santos como eu sou santo, é algo plenamente possível, mas baseado no quê? No sacrifício de Jesus por mim. Cada vez que Deus olha para você, querido, você tem um relacionamento com Ele, Ele te enxerga santo. Não porque você conseguiu fazer toda aquela listinha moral, porque a listinha moral ela é falsa. Se você consegue atingir e se sentir digno do céu, é porque a tua barra está baixa. Ou você se sente constantemente indigno e nem quer se aproximar de Deus, porque você jogou uma barra lá em cima que você nunca vai conseguir, porque depende de você. Quando você entende o que Jesus fez, não há mais dúvida a respeito da sua salvação. Não há mais medo ou insegurança em relação à morte. Por quê? Porque eu sei o que Jesus fez por mim, e eu sei que tudo está debaixo do favor dEle. Por isso que o que eu estou trabalhando aqui, não tenha medo de ser diferente, porque esse pensamento que eu estou falando agora, vai contra tudo aquilo que o mundo fala. E aí nós temos que nos sentir diferente em alguns aspectos. O que isso fala? Fala sobre santidade. Santidade, a palavra no hebraico se chama kadosh, e o original dela é o sentido de cortado. Santidade é algo que foi cortado, ou seja, algo que foi integralmente separado para outra coisa. É isso que essa palavra quer dizer. Quando ele fala: você foi santo, você foi sarado, ou você foi kadosh, você foi cortado, colocado agora inteiramente para viver debaixo desse valor aqui. E o que isso significa para nós? Eventualmente eu preciso parecer diferente. Deixa eu usar um outro exemplo aqui que talvez fique fácil para você de novo. Temos pessoas do Rio Grande do Sul aqui? Levante sua mão, deixa eu ver. Temos ou não temos? Temos nenhum aqui, não vi nenhum tchê, não vi gaúcho, né? Tem gaúcho aí. Tem alguns costumes que os gaúchos têm que são muito claros. Você conhece um gaúcho que não gosta de churrasco, ele gosta mais de sushi. Você conhece um gaúcho que não, chimarrão é um negócio meio nojento, fica passando na boca do outro, não quero esse negócio aqui. Um gaúcho que torce para um time de São Paulo. Um gaúcho que, Deus o livre, esse negócio de pampas, né, e cavalo e tudo mais. O que você vai dizer? Cara, você não é gaúcho coisa nenhuma. Ou, faz tanto tempo que você saiu da tua terra, que você absorveu todos os costumes dessa nova e esqueceu de como era. Você concorda comigo, querido? Às vezes nós somos assim. Nós esquecemos de onde nós somos. Quais são as origens, os valores e os costumes de onde nós somos. E aí nós estamos caminhando aqui no mundo, né? Em vez de a gente falar um tchê, um barbaridade, um negócio assim, a nosso linguajar, ele começa a se acostumar com os outros do mundo. Nós já começamos, aquelas coisas que eram de Deus, já não são mais tanto. O linguajar que era de Deus, já não é mais tanto. E aí nós vamos adquirindo outros padrões. O que eu quero dizer com isso? Não é possível que esse cara seja do Rio Grande do Sul se ele não gosta, ou pelo menos de uma dessas coisas. Ele está muito descaracterizado. Não é possível que eu seja nascido de novo, se eu ainda incorporo dentro dos meus costumes, do meu jeito de andar, de falar, de agir, a minha perspectiva de mundo seja tão igual a esse estado ou esse planeta que eu estou agora. Quem está entendendo aí, me ajude. Ok, agora deixa eu te fazer outra pergunta, já que nós temos que ser diferentes em muitos sentidos. Financeiramente,
Você está fora de sincronia com o mundo? O que isso significa? É prática aí no mundo você andar endividado e fazer um monte de coisa. A Bíblia ensina que não é assim para a gente viver. Tanto quanto possível para você viver fora de dívidas. Então, financeiramente, será que eu estou sincronizado com o mundo? É preciso me arrumar. Financeiramente, a Bíblia diz para você separar a primeira parte da tua renda, que nós chamamos aqui dos 10%, e trazer para o Senhor. O mundo não faz isso. É um negócio absurdo para eles. Financeiramente, o Senhor, a Bíblia te ensina até você economizar. De preferência também os mesmos 10%. Sabiamente, para você administrar os seus recursos. Eu já estou falando de viver com 80%, enfim. Olha quantas coisas que a Bíblia ensina financeiramente. Eu estou vivendo em sincronia com o mundo ou em sincronia com Deus? Deus instrui você a auxiliar as pessoas que estão passando por algumas necessidades. Por exemplo, lá em Levítico, ele deu uma instrução para o povo assim, quando vocês forem fazer colheitas, as bordas do campo vocês não precisam colher. Vocês vão colher tudo aquilo que eu abençoar vocês aqui no meio, mas as bordas, deixe para o pessoal aí que não está tendo condições, por alguma razão eles não estão tendo condições de viver. E eles ensinam, isso é ensinado para eles. Por quê? Quando um estrangeiro passava por lá, por que vocês não estão colhendo até na beiradinha do asfalto? É que nós servimos a um Deus que é tão generoso conosco que Ele nos ensina a deixar algumas bordas nas nossas vidas para outras pessoas. E aí a pergunta para nós hoje é, você está vivendo com bordas? Você vive, você usufrui, você agradece, tudo aquilo que Deus dá no meio, mas existem algumas bordas dentro da minha vida que eu deixei separado, para o Senhor mover o meu coração para quem é que eu vou ajudar. Você percebe que ele não está falando de uma parte altamente significativa da tua renda, porque é borda, mas ele fala assim, isso aqui é um princípio meu para você e para você ser abençoado e as tuas gerações. Agora, deixa eu entrar uma outra pergunta. Sexualmente, você está fora de sincronia com o mundo? O mundo diz que está tudo certo. Você conhecer alguém, já pega, já vai fazer. Você conheceu, esse daqui não gostou, pega outro, pega outro, pega outro. Deu certo, não deu, depois a gente vê o que vai dar, e assim vai. Você assiste o que você quiser, você deixa entrar um monte de porcaria na tua casa, não tem filtro nenhum lá na tua Netflix ou no teu stream, não tem nada, que passar lá está tudo bem, está a família na sala, de repente passa um filme lá, e aí vem uma cena diferente, deixa tocando lá, as crianças estão vendo, daqui a pouco vai passar. Você não pode nem mais confiar no filtro de faixa etária dos streamings hoje, você já percebeu isso? Quando parece lá 12 anos, censura, 12 anos, pode ter certeza que vai ter muitas cenas ali que crianças de 12 anos nenhuma devia ver na vida. O mundo baixou isso aí lá embaixo. O mundo começou a tirar os padrões que Deus tinha deixado de pureza e santidade, e às vezes nós estamos em sincronia com Ele e não com o mundo. Mas deixa eu ir para a parte boa aqui, mais animada, verso 17 em diante. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos. Lembra? Eu falei uma palavra teológica a respeito do passado, da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Qual que é o meu quinto ponto aqui? Fique maravilhado. Olha, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente, porte-se com temor nessa jornada terrena de vocês, fique maravilhado. Por quê? Porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus, e o sangue é precioso, e a nossa salvação custou algo imenso a Deus. Já falei, quando as pessoas enxergam Deus do Velho Testamento, esse é um Deus mau, um Deus que mandava matar pessoas, e o Deus do Novo Testamento, não, Ele é bom, Jesus vem trazer a graça. É uma visão errada. Foi o Deus do Antigo Testamento, ou Deus Pai, que concebeu o plano da salvação e tanto nos amou. Como é que Ele poderia salvar um condenado como eu? Olha esse salmo que legal, Salmo 130. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que seja temido. Você percebe? Já fez essa pergunta, Senhor, se tu registrasse o meu pecado, ficasse escrito cada coisa que eu erro, quem é que escapa? Mas com o perdão do Senhor, querido, vem reverência. Por isso reverência significa que você não precisa ter medo de Deus, mas você tem que ter um respeito muito grande. Você não se achega ao Senhor de qualquer maneira. Você não traz qualquer oferta para o Senhor. Você não levanta as mãos de qualquer jeito para o Senhor. Você não canta de qualquer jeito para o Senhor. Você não vive de qualquer jeito. A cruz é o preço da sua liberdade. Nunca trate barato aquilo que custou um alto preço. Verso 22.
Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Eu não sei vocês, para mim essa é a parte que mais pega, que é o meu 6º ponto aqui, ame sinceramente. Você consegue amar as pessoas? Eu consigo amar quem concorda comigo, quem faz aquilo que eu mando, né? Quem me dá presente, quem só faz as coisas boas para mim. Esse eu consigo amar. Mas aquele que às vezes discorda de mim, às vezes vai falar alguma coisa contra mim, às vezes, né, me esbarra em cima de mim sem querer, que ele pega o meu lugar na fila, estou esperando, dei a seta para entrar aqui, ele entra na minha frente, né? Esses caras aí de Itapema aí que não tem sinaleira, esses negócios, é difícil amar esse povo. Mas sabe o que a Bíblia está me ensinando? Que a única maneira de você conseguir amar as pessoas é através do Evangelho. Eu só consigo cumprir esse mandamento, a única coisa que me dá capacidade para amar as pessoas, porque é o Evangelho que me dá paciência com as falhas dos outros, porque ao mesmo tempo que eu estou sendo paciente, o Evangelho fala para mim assim, ó, eu também já fui paciente contigo, tu também já fez outras coisas que não foram essas aí. Às vezes, estava trabalhando uma lição essa semana com os homens, às vezes você julga as outras pessoas pelas ações delas, mas na mesma situação você julga você só pela tua intenção, e aí isso muda todo o jogo. Eu não consigo fazer isso se não for o Evangelho na minha vida. Por isso, querido, eu posso amar só porque Ele me amou primeiro. E aí o último, verso 24 e 25. Pois toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória como a flor da relva. Percebe? A humanidade é a glória. A relva murcha e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Sabe qual é o último ponto? Confie no que permanece, porque Pedro encerra essa sessão aqui lembrando que tudo que é humano é passageiro. Sabe esse sucesso? Vai passar, ninguém vai mais se lembrar que você existiu um dia. Sabe essa beleza? Olha a minha beleza. Já passou, pastor? Calma, querido. Vai passar. Você pode dar um jeito, você pode dar uma atrasada no negócio, né? Rumo orelha, rumo nariz, rumo botox, mas chega uma hora, é melhor parar que você vai estragar já, não tem mais jeito. O bonito fica feio, o feio fica horrível, não tem jeito mais para como fazer. E às vezes nós gastamos tempo e a gente briga, a gente luta, e a gente acha a nossa identidade só nessas coisas. Vai passar. Tudo aquilo que você conquistou, que não foi plantado na eternidade, vai passar. Mas os meus filhos, sim, eles vão usufruir, mas talvez eles gastem, e passou. Se ele não passou, o outro que veio na frente depois veio e passou, e daí ninguém nem se lembrou que você passou, a não ser você quis plantar um negócio na tua família, na vida dos teus filhos, das pessoas que tem um eco lá na eternidade. E aí, querido, presta atenção que eu estou terminando a palavra. O que é que você e eu temos feito aqui que ecoa lá na eternidade? Quando eu abro a minha casa, quando eu dou meu tempo para explicar as verdades dessa palavra para alguém e caminhar com ela, não é toma uma Bíblia e vai aprender, é igual gerar uma criança no mundo, tá 3 latas de mamadeira, se vira. Caminhar com essa pessoa. Toda semana me reuni com elas, ouvi as suas mágoas, ouvi os seus problemas. Eu não tenho solução para eles. Buscamos em Deus juntos, caminhamos juntos dia após dia. Você pode não ver um fruto imediato, mas se uma família se converte, você está falando de gerações lá na frente. Gerações lá na frente. Minha mãe se inclinou para o Senhor, para ouvir o Senhor em um momento da vida dela. Na cola veio o marido dela, se inclinou para o Senhor para ouvir a voz de Deus. Eu estava lá, já primeira comunhão, todo aquele negócio lá, todas as orações decoradas, sei todos os atos de construção, atos de caridade, todo aquele negócio todo lá, todinho decorado na mente. Há uma mudança na minha vida, uma mudança agora na vida dos meus outros 4 irmãos. Agora nós estamos falando de anos depois, 27, nós somos 27, 28 pessoas que tiveram a vida transformada por causa de 25 anos atrás, esse casal resolve sair lá daquele lugar, deixar o seu emprego e vir cuidar aqui de 3 famílias. Nós já estamos em quase 1.000 pessoas aqui. Fechamos setembro com a média de 925. Vamos fechar ali outubro, novembro com mais de 1.000, amém? O número não é meta, almas. Nós estamos atrás de almas. Por quê?
Porque alguém decidiu plantar na eternidade. Plantar na eternidade vai envolver sim renúncia. Vai envolver deixar de fazer algumas coisas, deixar de ganhar algumas coisas aqui que você consegue ver. Mas ei, lembra que ele fala, Pedro fala? Não te preocupa só com o ouro, com o prato que é perecível. A erva murcha, a flor cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa palavra está na tua vida. E você já recebeu algo precioso. E Deus vai depositar hoje algo muito mais precioso na tua mente, para que você faça como nós vimos no primeiro versículo. Haja em cima disso. Se coloca de pé, por favor, querido.